Bom dia. Ontem li que a dívida global em relação ao PIB global está em 93%, que pode chegar a 100% em 2030. Podemos esperar para o futuro nessa situação. Muito ruim, tá? Muito ruim, tá? Ah, a desregulamentação que foi feita pelo Reagan e pela Margaret Thatcher no início da década de 80 foi muito boa para desencravar uma economia mundial que estava travada durante muito tempo. Tá? Houve uma longa fase de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial, até aquele boom dos anos 60 e tal, e nos anos 70 a coisa começou a entalar e não andar. E ficou andando, ficou muito difícil durante muito tempo. A forma que eles encontraram de fazer a economia voltar a andar foi cancelar aquela lei Glass, não sei das quantas, eu não lembro do primeiro nome. São dois nomes na lei. Essas leis foram criadas devido à crise de 1929. Então, eu não sei o que é Glass, tá? Uma legislação específica, e eles tinham isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, e a Inglaterra tinha alguma coisa mais ou menos parecida. E eles tiraram, e a Margaret Thatcher, inclusive, em outros setores, ela também quebrou as pernas de todos os sindicatos lá, ela peitou todo mundo, fez muito bem, e transformou a economia do Reino Unido de uma economia totalmente decadente numa economia punjante que os caras estão voltando a transformar em decadente de novo depois de muito tempo. Quer dizer, é aquele negócio, né? Alguém faz o trabalho e outros depois vão e fazem uma cagada em cima do trabalho dos outros. De qualquer forma, eles fizeram isso. Quando eles fizeram isso, permitiu o boom dos derivativos. E aí, quando você permite um boom de derivativos como nós temos no mundo hoje, em que os derivativos representam mais de 10 vezes aquilo que são os ativos, tá? Os derivativos, ações, eles representam muito menos do que os derivativos das ações. Obviamente são alavancados, né? Mas é muito menos, tá? Espetacularmente menos. E isso é muito ruim, porque você tem muito mais coisa em jogo do que capital no jogo. Se der um dominó começa a cair, o troço vai embora e vai embora rápido. Tá? E é por isso que nós temos esses endividamentos também tão grandes e o fato de que também, obviamente, eles cancelaram a paridade com o dólar ouro, né? Isso aí já tinha sido um pouquinho antes do Reagan. Mas, infelizmente, até então os Estados Unidos eram credores do mundo e eles passaram a ser devedores do mundo e não param de se endividar. Tá? Não param de se endividar. Tá? A dívida dos Estados Unidos ela é literalmente impagável. O país só não quebra porque a moeda deles é utilizada internacionalmente como moeda de troca. Porque se não fosse isso, os Estados Unidos tinham quebrado já há muito tempo. Há muito, muito tempo. Solução para isso? Guerra. Tá? Isso é uma conversa que eu já tive até com o Stormer, a gente sentado conversando uma vez e a gente conversando sobre isso, e eu falei para ele isso há muito tempo, foi antes da guerra da Ucrânia, e falei, a única solução para a questão da dívida que a gente vê crescendo incomensuravelmente é guerra. Porque quando tem uma situação de guerra, é aquele negócio, vida ou morte, e aí entre a vida e a morte, meu irmão, os juros são coisinhas menores, né? O lucro deixa de ser a coisa mais importante, e aí essas dívidas se tornam pagáveis. Então, minha opinião pessoal, e eu já não é a primeira vez que eu falo isso, quem está aqui no canal já há mais tempo sabe, quem já me conhecia antes de eu ter o canal também sabe, porque isso não é novidade, eu falo isso desde 2018, desde 2019, 2018, por aí, que eu vejo que a única solução que vai ter para essa crise geral de endividamento global é uma grande, grande guerra. Infelizmente. Sabe aquele negócio? Pagam os pobres para que os ricos fiquem mais ricos. Mas é a única forma. Não vejo outra forma de solucionar isso. Tá? Cortar, como por exemplo o cara da Argentina está cortando lá. O cara da Argentina cortou o déficit público, foi uma barbaridade. Beleza. Né? Economicamente falando, o troço está até funcionando. Aí você vai olhar a sociedade argentina, está se desmilinguindo. Tá? A Argentina está desfazendo. Um tipo de corte como esse poderia, a nível mundial, também resolver o troço. O problema é o custo social que isso tem e o custo político. O cara lá é doido, né? Eles não têm maioria mesmo no Congresso, tá? Não sei o que, tá conseguindo fazer aos trancos e barrancos do negócio, mas a chance, por exemplo, dele ser reeleito, na minha opinião, é basicamente zero. Tá? Basicamente zero. E aí vai acontecer lá o que aconteceu no Brasil. A gente teve vários governos de esquerda,
Um governo de direita que tentou fazer uma série de modificações, como isso mexe com o interesse de muita gente, o cara, na hora da volta, no nosso caso do Brasil, teve outras complicações que fizeram. Mas aí volta um governo de esquerda e aí volta tudo de novo, né? Várias das coisas que o cara tinha mudado, porque nem tudo que o governo Bolsonaro fez foi errado, né? Claro que não, teve aspecto. Na parte política, eu acho que ele foi muito ruim. Mas na parte econômica, eles fizeram até algumas coisas interessantes, algumas coisas bem interessantes, que estão sendo aos poucos meio que desfeitas. Então, é triste ver isso, e lá na Argentina eu acho que vai acontecer a mesma coisa, e a nível mundial seria igual. Você não tem como pegar um consenso mundial e falar assim, ó, gente, galera, vamos cortar todo mundo aqui nos gastos e vamos condenar a economia a 15 ou 20 anos de estagnação ou até de recessão para corrigir essas dívidas. Não vai acontecer. Então a única forma de corrigir é guerra, infelizmente.